Dia, boa tarde, boa noite. Então, fazendo a segunda leitura do livro do Mulheres que Correm com os Lobos, o texto que eu escolhi é A Doação da Lágrima. Vai falar sobre homens que choram, sobre a importância, né, desta manifestação de sentimentos, de soltar, de se permitir, se permitir esse ato, né, de se permitir esse gesto. Eu tô aqui falando com vocês e já estou mandando o aviãozinho aqui para os meus seguidores que estão online, e já peço também para que vocês, à medida que forem entrando, já vão compartilhando. Depois que eu postar esse vídeo, que vocês compartilhem também, se vocês gostarem desse material, né, e se acharem que é interessante. Lembrando que o que eu estou lendo, ele é um fractal de todo o capítulo, tá? Então, para que a gente entenda na totalidade toda essa história, a gente precisa ler lá do início, ou pelo menos o capítulo. Então aqui a gente vai falar sobre mulher esqueleto, morte e vida. Vida, morte e vida, tá? Então, a mulher esqueleto, ela representa a morte, mas ela não representa a morte como algo ruim. Ela representa o lado divino da morte. E vamos entender como a morte também como o encerramento de ciclos, o encerramento de relacionamentos, encerramento de um contrato, encerramento de um acordo. Então, a mulher esqueleto, ela está representada dessa forma, como fim de alguma coisa, mas não necessariamente que seja algo ruim, mas sim algo divino, ok? Então, vamos lá. A doação da lágrima. Enquanto o pescador dorme, uma lágrima se solta do canto do seu olho. A mulher esqueleto a percebe, sente uma sede imensa e se arrasta desajeitada até ele para beber do seu olho. Nós nos perguntamos com o que ele estava sonhando que poderia produzir uma lágrima dessas. As lágrimas detêm poder criativo. Nas mitologias, o surgimento de lágrimas provoca uma criação imensa e uma união sincera. No folclore das ervas, as lágrimas são usadas como aglutinante para prender elementos, unir ideias, reunir almas. Nos contos de fadas, quando as lágrimas brotam, elas espantam ladrões ou provocam inundações nos rios. Quando são salpicadas, invocam espíritos. Quando derramadas sobre um corpo, curam lacerações e restauram a visão. Quando tocadas, causam a concepção. Eu gosto de lembrar aqui de uma passagem do Chico Xavier, quando um obsessor que obsediou ele, se não me engano, 11 anos ou 13 anos, enfim. E um dia esse obsessor chegou para ele e pediu ajuda, né? E era ajuda para a neta dele. A neta dele era uma criança de 4, 5 anos, não lembro exatamente a idade. E ele acompanhou, foi mostrar o caminho, né, pro Chico Xavier, da onde estava sua neta. E chegando lá, tinha uma senhora, que era a esposa, o obsessor era falecido, né, e estava a neta, a avó, né, da menina, que era a antiga companheira do obsessor do Chico.
E a menina estava ardendo em febre e daí o Chico, com aquele jeito dele, né, e disse: senhora, me desculpe, mas eu posso ajudar de alguma forma, né? Eu fui intuído a vir até aqui. E daí descreveu como é que era aquele senhor que estava acompanhando, né? E daí a mulher identificou como sendo seu esposo falecido e ele oferece ajuda. E daí quando ele chega lá e vê a menina enrolada em panos, que ele começa a desenrolar, que ele vê que as pernas da menina estão podres, tem bernes, de tanta podridão que tem, né, as pedras da menina. E a senhora, ela não tinha nada para fazer o curativo, né? Ela não tinha uma água oxigenada, não tinha metiolato, mercúrio, não tinha nada nesse sentido, né? E o Chico também não trouxe nada, porque ele não sabia exatamente que tipo de auxílio, né? Ele precisaria, ele simplesmente foi seguindo aquele senhor que estava pedindo ajuda. E daí o Chico pergunta para os seus mentores, né? Como que eu vou poder ajudar essa criança, né? Eu não tenho nem medicamento aqui, não tenho nem nada para poder fazer o curativo, né? E daí os mentores do Chico falaram: chora, Chico, chore. E daí, comovido com a dor daquela criança, com a situação daquela criança, com a miséria daquela família e daquela criança, o Chico começa a chorar. E ele chora compulsivamente. Que o choro do Chico acaba se tornando como se fosse um soro de limpeza. E daí o Chico começa a limpar as feridas daquela criança com a sua própria lágrima e a ir tirando os bernes do corpo daquela criança um a um, até que, e o Chico levou horas lá, né, chorando e limpando aquelas feridas, até que ele conseguiu tirar todo aquele pustema que tinha lá, e daí enfaixam a menina e ele retorna para o lar. Então aqui fala, né, sobre o derramar lágrimas, né, o sentido do que é derramar lágrimas, o quanto é divino, quanta divindade está contida numa lágrima. Então eu vou reler novamente essa parte para que vocês entendam, né, ou percebam. Quando derramadas sobre um corpo, curam lacerações e restauram a visão. Quando tocadas, causam a concepção. Quando se chegou até este ponto no relacionamento, lembrando que a mulher esqueleto, ela faz parte dessa relação, lembra? Que ela representa a morte. Então, a morte, ou o fim de um ciclo, né? Ou encerramento de uma situação, de um contrato. Então, ela está nessa relação ali com o pescador, a mulher esqueleto, ou essa simbologia da morte, ela está nessa relação, ou a simbologia do final desse ciclo que o pescador estava experienciando, tá? Então, vamos lá de novo. Quando se chegou até este ponto no relacionamento com a natureza da vida, morte e vida, a lágrima vertida é a lágrima da paixão e da compaixão combinadas por si mesmo e pelo outro. É a lágrima mais difícil de ser derramada, especialmente para os homens e certos tipos de mulheres calejadas pela vida urbana. Essas lágrimas da paixão e da compaixão surgem, na maioria das vezes, depois da descoberta acidental do tesouro, depois da perseguição apavorante, depois de o esqueleto ser desembaraçado, pois é uma combinação desses atos que gera a exaustão. A derrubada das defesas, o exame de si mesmo, o despir-se até aos ossos, o desejo tanto de conhecimento quanto de alívio, tudo isso faz com que a pessoa investigue o que a alma realmente quer e chore pela perda e pelo amor de ambos. Tão certo quanto o fato de a mulher esqueleto vir à tona, agora essa lágrima, esse sentimento no homem também chega à superfície. Ela é uma aula de amor a si mesmo e ao outro.
Despido agora de todos os espinhos, anzóis e facas do mundo diurno, o homem atrai a mulher esqueleto para se deitar ao seu lado, para beber e se nutrir com o seu sentimento mais profundo. Nessa sua nova forma, ele é capaz de saciar a sede do outro. O espírito da mulher esqueleto foi invocado pelo seu pranto. Ideias e forças de partes remotas do mundo psíquico unem-se no calor da sua lágrima. A história do símbolo da água como criador, como caminho, é antiga e variada. A primavera chega com uma chuva de lágrimas. A entrada para o mundo subterrâneo ocorre com uma cascata de lágrimas. Uma lágrima percebida por uma pessoa bondosa é compreendida como um pedido de aproximação. E assim chora o pescador, e a mulher se aproxima um pouco mais. Sem aquela lágrima, ela continuaria sendo só ossos. Sem aquela lágrima, ele nunca despertaria para o amor. A lágrima de quem sonha surge quando aquele que virá a ser um amante se permite sentir seus próprios ferimentos e curá-los. Quando ele se permite ver a autodestruição provocada pela perda de sua fé na bondade do self ou de si mesmo, da vida, quando ele se sente isolado do ciclo protetor e revitalizante da natureza da vida, morte e vida. É então que ele chora por sentir sua solidão, uma imensa saudade daquele local psíquico, daquele saber primitivo. É assim que o homem se cura e se aumenta sua capacidade de compreensão. Ele assume a função de criar seu próprio remédio. Ele assume a tarefa de alimentar o outro extinto. Com suas lágrimas, ele começa a criar. Amar o outro não basta. Não basta não ser um estorvo na vida do outro. Não basta dar apoio, estar disponível quando necessário. E tudo o mais. O objetivo é estar familiarizado com os métodos da vida e da morte na nossa própria vida, numa visão panorâmica. É o único meio de se chegar a ser um homem familiarizado, consiste em aprender a lição nos ossos da mulher esqueleto. Ela está esperando pelo sinal de sentimento profundo, por aquela única lágrima que diz: admito o ferimento. Essa simples admissão alimenta a natureza da vida, morte e vida. Ela cria o vínculo e faz com que comece a surgir no homem o conhecimento profundo. Todos nós já cometemos o erro de pensar que uma outra pessoa podia ser nossa cura, nossa emoção, nossa realização. Leva muito tempo para se descobrir que isso não existe, especialmente porque pomos o ferimento na parte externa, em vez de ministrar-lhe a cura dentro de nós. Talvez não exista nada que uma mulher deseje mais de um homem do que a atitude de ele desmanchar suas projeções e encarar seu próprio ferimento. Quando o homem enfrenta seu ferimento, a lágrima surge naturalmente e suas lealdades internas e externas se tornam mais fortes e definidas. Ele se transforma no seu próprio curador. Não se sentirá mais solitário à procura do self profundo. Ele não mais procura a mulher para ser seu analgésico. Existe uma história que descreve bem esse aspecto. Na mitologia grega, havia um homem chamado Filóctetes. Diz-se que ele herdou o arco e flecha mágico de Heracles.
Filoctetes recebeu um ferimento no pé durante um combate. Esse ferimento, porém, não sarava. Pelo contrário, ele se tornou tão fétido e os gritos de dor tão horrível que seus companheiros o abandonaram na ilha de Lemnos, deixando-o lá para morrer. Filoctetes mal conseguia se alimentar usando o arco e flecha de Heracles para caçar pequenos animais. Seu ferimento, no entanto, supurou, e o cheiro foi ficando cada vez mais forte, de tal forma que qualquer navegante que se aproximasse da ilha, mesmo de longe, tinha de se desviar. Um grupo de homens, porém, conspirou para enfrentar o fedor do ferimento de Filoctetes, a fim de roubar dele o arco e flechas mágicos. Os homens tiraram a sorte e a tarefa coube ao mais jovem. Os mais velhos o incentivaram a agir rápido e a viajar sob a proteção da noite. O jovem, portanto, içou as velas. Com o vento, porém, e superando o cheiro do mar, vinha outro odor tão horrível que o rapaz precisou enrolar o rosto num pano molhado na água do mar para poder respirar. Nada, porém, conseguia proteger seus ouvidos dos gritos lancinantes de Filoctetes. A lua estava envolta em nuvens. Isso é bom, pensou ele enquanto atracava o barco e se esgueirava até o torturado Filoctetes. Quando ele estendeu a mão para pegar os preciosos arco e flecha, a lua subitamente iluminou o rosto sofrido do velho agonizante. E algo no rapaz, ele não sabia dizer o que, de repente o fez chorar. Ele foi dominado por uma compaixão e uma misericórdia persistente. Em vez de roubar o arco e a flecha do velho, o rapaz limpou o ferimento, preparou uma atadura e permaneceu ao seu lado, alimentando-o, limpando-o, acendendo o fogo e cuidando do velho até poder carregá-lo para Troia, onde Esculápio, um médio semidivino, poderia curá-lo. A lágrima da compaixão é derrubada em reação. A lágrima da compaixão é derramada em reação à percepção do ferimento fétido. Este tem origem às configurações diferentes para cada pessoa. Para alguns, representa dedicar toda uma vida a escalar penosamente uma montanha para descobrir tarde demais que se estava subindo na montanha errada. Para os outros, ele reside em questões não resolvidas e não tratadas de absoluto sofrimento na infância. Para outros ainda, é algum tipo de perda esmagadora na vida ou no amor. Um rapaz sofreu a perda de seu primeiro amor sem ter o apoio de ninguém e sem ter nenhuma noção de como poderia se recuperar. Durante anos a fio, ele vagou em desalento, sempre negando que estivesse ferido. Outro homem era um jogador principiante numa equipe de beisebol profissional. Um acidente causou dano permanente a uma perna sua e o sonho de uma vida inteira desapareceu da noite para o dia. O ferimento repugnante não estava apenas na tragédia, no dano físico, mas também no fato de o único bálsamo derramado sobre o ferimento durante 20 anos ter sido o rancor, abuso de drogas e as bebedeiras. Quando os homens sofrem de feridas semelhantes, dá para se sentir o cheiro de longe. Não há mulher, não há amor, não há carinho que cure um problema desses. Somente a compaixão pelo próprio estado. Quando o homem verte a lágrima, é que ele se deparou com a própria dor e ele a reconhece ao tocá-la.
Ele percebe como sua vida foi vivida de forma protegida em virtude do ferimento. Percebe tudo o que perdeu na vida devido ao ferimento. Vê como cerceou seu amor à vida, a si mesmo e ao outro. Nos contos de fada, as lágrimas transformam as pessoas, fazendo com que se lembrem do que é importante e salvando sua própria alma. Somente o coração empedernido refreia o choro e a união. Entre os sufis, existe um ditado, ou melhor, uma oração que pede a Deus que nos magoe, dilacere meu coração para que se crie um novo espaço para o amor infinito. O sentimento íntimo de carinho que leva o pescador a desenredar a mulher esqueleto também lhe permite sentir outros anseios esquecidos para renascer sua compaixão por si mesmo. Quando ele está no estado de inocência, ou seja, como imagina tudo ser possível, não tem medo de pronunciar os desejos de sua alma. Ele não tem medo de desejar, porque acredita que sua necessidade será satisfeita. É para ele um imenso alívio acreditar que sua alma se realizará. Quando o pescador chora, seu sentimento verdadeiro, a reunião com a natureza da vida, morte e vida, é propiciada. A lágrima do pescador atrai para ele a mulher esqueleto, faz com que ele sinta sede, faz com que ela sinta sede, faz com que ela deseje participar mais da sua vida. Como nos contos de fada, as lágrimas atraem as coisas para nós, elas consertam tudo, elas fornecem a peça ou o pedaço que faltava. Na história africana, Cachoeiras Douradas, um mago protege uma menina escrava fugida, chorando tanto que suas lágrimas criam uma cachoeira atrás da qual a menina se refugia. Em outra história africana, o chacoalhar dos ossos, as almas de curandeiros mortos são invocadas ao se aspergir a terra com lágrimas de crianças. Somos relembrados insistentemente do poder desse enorme sentimento. Nas lágrimas há um poder de atração e dentro da própria lágrima, imagens poderosas que nos orientam. As lágrimas não só representam o sentimento, mas são também lentes através das quais adquirimos uma visão alternativa. A história, o pescador, está deixando que seu coração se parta, não para que se parta em pedaços, mas para se abrir. O que ele quer não é o amor da teta da mãe de leite, não é o amor pela fortuna, nem o amor pelo poder, pela fama e pela sexualidade. É um amor que lhe acontece, um amor que ele sempre trouxe dentro de si, mas nunca reconheceu antes. A alma do homem se estabelece em maior profundidade e nitidez à medida que ele capta esse relacionamento. A lágrima vem, ela bebe. Agora, uma outra coisa vai se desenvolver e renascer dentro dele, algo que ele pode dar a ela. Um coração imenso, vasto e oceânico. E é isso. Essa leitura, né? Ela inicia na página 180, tá? Como eu falei para vocês, os livros, né? Eu fico lendo em partes, né? Então, qual é o foco, novamente, das histórias deste livro, das parábolas, dos contos deste livro? É trazer a cura. E daí a gente busca se identificar com uma história, com outra história, e buscar, através desses exemplos, orientações para que a gente aplique no nosso dia a dia e se cure também. Afinal de contas, a gente vem de heranças
de tragédias, de traumas, de guerras, de dor, de sofrimento, de escassez, né? Essas são informações energéticas da nossa ancestralidade. E como eu falei já em vários vídeos, a nossa ancestralidade já está curada, né? Eles já estão em outros mundos, em outros planos, e lá eles estão curados. E que cabe agora, nós que estamos aqui encarnados neste planeta, de forma consciente, entender que o que eles passaram, a gente não precisa repetir. A gente não precisa sofrer pelos sofrimentos deles, porque as escolhas deles foram justamente que eles passassem por aquelas privações para que a gente tivesse um futuro melhorado. Agora nós temos esse futuro melhorado e a gente não vai estar honrando a memória deles se a gente continua alimentando esse sofrimento. Porque o que eles queriam era que a gente estivesse bem. Então a gente honra a nossa ancestralidade a partir do momento que a gente vive bem, que a gente escolhe viver bem. Então esse conto aqui do pescador que chora, que chora enquanto sonha, trazendo, né, a importância desse significado do que é a lágrima, esse significado do que é a mulher esqueleto como um final de um ciclo. Eu não li toda a história ainda, então eu não tenho essa história completa, eu só trouxe esse fractal de história realmente para compartilhar com vocês, porque eu fiquei realmente tocada por essa parte que eu li, e até para incentivar. E eu gostei muito da parte ali onde fala, né, que a partir do momento que o pescador se permitiu chorar, é porque ele entendeu a sua fragilidade e o quanto ele estava ferido. E que homens que não choram é porque não reconhecem as suas dores e as suas, que não é fraquezas, né? Mas fraqueza enquanto eu não acolho o meu sofrimento. Então, o propósito deste vídeo, o propósito dessa live é ativar, despertar nos homens este olhar para si mesmo, que eles olhem para as suas dores, que eles se permitam chorar, que a lágrima é divina, que a partir do momento que você derrama a lágrima como uma forma de cura, como uma forma de reconhecimento por aquele seu sofrimento, aí você vai buscar pela cura, você vai buscar por um tratamento, você vai buscar por auxílio, e daí você para de terceirizar as suas dores, você para de atrair pessoas para a sua vida como se elas fossem, como elas tivessem a obrigação de te curar de algo, quando na realidade a sua cura ela é interna. E o primeiro ato de cura é você reconhecer que você é um sofredor, é você reconhecer que você tem dores, você reconhecer que você tem dificuldade. Então é isso, e daí você para de buscar nos relacionamentos alguma forma de preenchimento para as suas dores, porque, ou alguém que seja curadora das suas dores, porque você está terceirizando para as outras pessoas que se relacionam com você a responsabilidade, você está querendo que aquela pessoa te traga algo de positivo, quando na realidade a parte do curador, ela é sua. E é isso, gente. Muito obrigada, eu estou encantada. Foram só 3 leituras que eu fiz hoje, tá? Mas eu estou encantada com este livro. E eu agradecer muito a pessoa que me deu. E ela disse o seguinte, né? Eu comprei o livro porque eu já ouvi falar muito deste livro. E eu comecei a ler e eu não entendi nada. E só me vinha você na cabeça. E daí vinha o tempo todo esse pensamento, este livro não é para ti, esse livro é para ter, esse livro é para ter, esse livro é para ter. E daí ela me deu, disse assim, porque eu tenho certeza que tu vai ler ele e tu vai poder explicar ele para mim. Então é isso, gente. Recomendo, homens e mulheres, leiam este livro, tá?
Por que os homens lerem? Acabei de ler a história do pescador. Enquanto vocês não, homens, né? Enquanto vocês não forem buscar a cura para as suas dores, vocês vão estar terceirizando essas responsabilidades. E daí vocês vão atrair relacionamentos doentios, porque vocês estão doentes. E daí vocês vão cobrar das suas companheiras ou dos seus companheiros, independente com quem você se relaciona, você vai cobrar que aquela criatura seja seu curador ou sua curadora, quando na realidade é você que precisa assumir essas suas dores e as suas feridas e buscar você mesmo, passo a passo, por um profissional, para que você se cure e deixe que os seus relacionamentos afetivos sejam isso, parceria, e não curadores e curadoras na sua vida. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Novamente, se vocês gostaram, compartilhe este vídeo com seus companheiros, com seus namorados, com seus amigos, com quem vocês querem auxiliar. E mulheres, vamos sair dessa vibração da curadora, da salvadora, da guerreira, da mártir. Não precisamos mais. O planeta não tem mais espaço para esse tipo de energia, para esse tipo de vibração. O planeta está se curando. O planeta Terra é um planeta curado. Quem está se curando agora são os outros seres que aqui estão. E nós precisamos buscar isso em nós, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, que foi o desejo da nossa ancestralidade, é o desejo da divindade também, né? Deus nos criou para experienciar várias situações, não só as dores, e nem viver somente de dores. Vamos viver de amores também? E é isso. Muito, muito, muito obrigada, gente. Arro da Marruá, gratidão da Teri. E até a próxima.